Continuar com a palavra de Deus. Neste momento é Mateus, no capítulo 7, né? Mateus, capítulo 7, diz a palavra de Deus. Veja o que Deus vai falar no livro de Mateus, capítulo 7. A pessoa diz, não, o pastor está exagerando, está falando dos pastores, está falando do bispo, está falando do apóstolo. Não. Vocês que pensaram assim, vão condenar a Bíblia, vão condenar os profetas que escreveram isso, ou os apóstolos. Veja o que a Bíblia está dizendo com as pessoas que não estão pregando verdade no Brasil. Olha, não julgues, versículo 1, olha, não julgues para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, hão de medir a vós. Certo? Então, quer dizer, qual é a verdade da palavra de Deus aqui? Não julgar. O que é que os bispos, os pastores e apóstolos e missionários estão fazendo? Quando eles pegam um pai de famílias na igreja que não levaram 10% do seu salário para eles. Eles vão no livro de Malaquias, lê no capítulo 3, pega o versículo 8 e o versículo 9 e no 10 pede o dízimo. Mas no 8 e no 9 eles matam, porque eles chamam o pai de família de ladrão. Isso é julgamento. Chamam o pai de família de amaldiçoado. Isso é julgamento. E quando eles quebram aquele pai de família, esculamba aquele pai de família, porque eles xingam sem dó. Aí agora no 10 eles pedem o dízimo. Quando aquele pai de família já está arrasado, já está caído, já está machucado. Porque sempre trabalhou para sustentar seus filhos, sempre trabalhou para sustentar sua mulher, sempre trabalhou para viver a sua vida, comer, beber. Vai para uma sinagoga, uma chamada igreja, para aceitar um tal Jesus, oferecido por essa igreja, e depois se tornar, por a boca de um pastor, ouvir da boca do pastor, o pastor dizer que ele é ladrão, que ele é amaldiçoado, e depois pedir o dízimo dessa pessoa. Isso é julgamento. E o que é que Jesus fala com esses pastores que têm esse pensamento? Que carrega esse ódio no coração. Versículo 15. No mesmo 7. Vamos para o 15 logo. Para ver o que é que Jesus pensa desse pastor. O que é que Jesus pensa desse bispo? O que é que Jesus pensa desse apóstolo? O que é que Jesus pensa desse missionário? Olha lá. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus pensa assim, desses pastores, desses bispos, desses apóstolos, desses missionários. Jesus pensa assim, meu amigo. Não é a culpa do Leude, não é a culpa de nenhum outro pregador. Jesus está dizendo que esses pastores, que esses bispos, que esses apóstolos, que esses missionários são isso. Ah, mas está xingando todos os pastores? Não. Vamos cá. Versículo 16. Pelos frutos, por seus frutos, os conhecereis. Porventura, colhe uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? O 17. Assim, toda árvore boa produz frutos bons,
E toda árvore má produz frutos maus. E daí? Qual é o mal que tem aqui? Está tudo certo. Versículo 16, versículo 17 esclarece. Né? Quem olha para a sinagoga, não precisa dizer nome, todas as sinagogas que a gente vê armada aí, que chama Casa de Deus, vê isso aqui. Entra nela para tu ver. Por fora tu vê tudo caiado. Quando você entra para dentro é sepulcro, meu amigo. Por fora você vê vida. Quando você entra para dentro e começa a conviver com aquilo, é morte. Você vai ficar pertinho de ganância, pertinho de mentira, pertinho de medo. Porque a partir dali você começa a contribuir com medo do diabo, com medo do Satanás, com medo do demônio. Porque lá no livro de Malaquias, diz que tem os devoradores que devoravam o fruto do povo. Esses caras que Jesus chama de lobos devoradores, disseram que é os demônios que pegam o dinheiro do povo. Lá em Malaquias pegavam os frutos. E aqui no Brasil e no mundo, agora, porque está instalado em todo canto, está instalado em todo lugar, esses falsos profetas, diz que é os demônios. E as pessoas acreditam. Pega o devorador, que é o gafanhoto, que é a lagarta, que é o pulgão. Os pastores transformou em demônio, e os pastores e os crentes acreditam e dão tudo o que tem para não ser atingido, para não ser ofendido por demônio. E o versículo 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu é quem entra lá. E agora? Quem está cobrando dízimo? Quem está ungindo alguma pessoa com óleo? Quem está fazendo jejum e oração pelos montes, ungindo alguma coisa também com óleo pelos montes? Está fazendo a vontade do Pai de Jesus que está no céu, agora na graça? Não, não está. Não é um mandamento de Jesus, do Pai de Jesus, agora na graça, para nós fazer nada. E parou, agora é só trabalhar e pronto. Todo mundo tranquilo, é só trabalhar e pronto. Vamos lá para o livro de Romanos 6. Romanos, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É uma pergunta. Nós devemos dar dízimo, nós devemos dar oferta, nós devemos fazer jejum, nós devemos fazer oração.
para que a graça abunde, para que nós sejamos abençoados. Certo? Qual é a resposta da palavra de Deus? Versículo 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E aí, pastor? E aí, bispo? E aí, apóstolo? E aí, missionário? Né? Vocês pregam a verdade de Cristo? Ou vocês estão encaiados lá em Moisés? Jesus, no versículo 10, diz que todos, no capítulo 10, todos, viu? Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E os frutos de vocês, as pregações de vocês, não nos engana. Não nos engana. Porque é isso que vocês estão fazendo no mundo. Isso não é uma acusação. É porque eu sigo quase todos os dias a pregação de vocês. E a palavra de Deus, que permanece para sempre, continua no versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados com o Espírito Santo. Fomos batizados na sua morte. Todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Precisa batizar em água? Quando foi que nós todos fomos batizados em Jesus Cristo? No Rio Jordão, quando João está pregando, Jesus aparece, me batiza, João. E João diz, eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, me batiza para que se cumpra toda a justiça. Você está falando disso. Todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, que foi lá no Rio Jordão, fomos batizados na sua morte. Mas na ressurreição, nós fomos batizados com o Espírito Santo, sem oração de pastor, sem mão de pastor na cabeça, sem nenhuma contribuição de ser dizimista ou de ser bom ofertador. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós do mesmo jeitinho, também em novidade de vida. Precisa se batizar em água. Certo? Não precisa ninguém fazer oração no fim de culto para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Mas os pastores que não querem pregar a verdade estão montados nisso. Então, fazendo assim, acaba os compromissos de Cristo. Coloca Cristo como salvador de si mesmo. E eu é que tenho que me salvar. Eu tenho que me batizar nas águas se eu quiser ser abençoado. Eu tenho que dar dízimo se eu quiser ser abençoado. Eu tenho que fazer jejum ou fazer alguma coisa de ir para os cultos todos os dias, para que Cristo olhe para mim com os olhos de amor, para que Deus seja meu Pai. Quando eu não vou lá, eu estou murmurando, eu estou frio, eu estou
Sabe, é tanta coisa que deixa as pessoas tristes. Mas graças a Deus que Deus abriu o nosso entendimento e nós vamos repreender esses caras sim. E essa é a mensagem para esta noite, em nome